Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, deixa eu me apresentar aqui, eu sou o professor Brenão, sou professor de História aqui do Monster Concursos. Falar um pouquinho, rapidamente, mini currículo, sou formado em História pela UFMG, mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. E a gente aqui, já está há algum tempo, digamos, aqui junto no Monster, né, dando uma consultoria, dando aula, gravando aula. Quer dizer, não sou o Davi, o Thalisson e o Robson não, mas também estou ali caminhando na minha cidadania digital. Pô, se puder, dá aquela moral pra gente, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, né? Clica no sininho lá no YouTube para você ser avisado toda vez que a gente fizer uma live, porque altas dicas, cara. Esses dias mesmo a gente estava gravando, né, um esquema aí, né, umas aulas para um determinado concurso e assim, eu fiz uma investigação muito profunda da prova, como eu fiz para hoje, né? Esse é um método de trabalho que a gente tem, a gente estuda muito edital. Então hoje, por exemplo, a gente vai falar, a dica hoje é para a galera que vai fazer PM Paraíba, beleza? Para quem está buscando uma carreira policial lá na PM da Paraíba, maravilhoso estado, muito massa mesmo poder colaborar, contribuir para o estudo de vocês. Então hoje eu vou mostrar aqui, vou dar aqui alguns atalhos da prova, falar um pouquinho dessa prova. Antes, é preciso que você saiba que o concurseiro ele tem que estar sempre atento a essas dicas. O que a gente fala aqui pode dar, sei lá, não dá pra gente quantificar porque é muito abstrato, mas você sempre tem um pouquinho mais de vantagem que o seu concorrente. Não adianta nada você fazer inscrição para o concurso e não estudar para a prova, né? O ideal é sempre você manter uma rotina de estudo diária, disciplina, 2, 3 horas todos os dias, segunda a sexta, abrir mão de alguma coisa na sua vida, porque não dá para abraçar o mundo, né? E, paralelamente a isso, assistir uma dica aqui, uma dica ali. Por exemplo, hoje, o que eu vou falar aqui para vocês, pode fazer você acertar uma questão a mais, 2 questões a mais no concurso da PM da Paraíba, né? E isso é uma coisa, assim, estratégica, que a gente traçou como estratégia para fazer com que você possa, inclusive, se dar bem nesse processo, né? Corta aí só um minutinho. Esqueci a organizadora do concurso da PM Paraíba. Deixa eu ver aqui. PM Maranhão. Edital. Carrega aí, carrega. Vai, filho, vai. Carrega isso. Agora não tá pegando. Agora deu. Beleza. Vai. Ô, caralho, isso. Nó, que demora, velho. Putz, grila. Nossa, que preguiça. Vai lá, filho. Nó, que demora. Inclusive, quem organiza a prova da PM Paraíba é o IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Fiz uma colinha aqui, porque não tinha gravado o FC não, né? Então, no edital, inclusive, fala lá, né, o número de questões, história. Então, peguei a prova, a última prova de 2018, do edital de 2018, e dei uma analisada bastante profunda nela, né? E veja bem, algumas características que a gente já de cara, né, traz aqui para vocês. Então, para você que está fazendo aí, vai tentar a PM Paraíba, né, você que vai tentar a PM Paraíba, é massa você prestar atenção nisso. Primeiro porque, com base no edital de 2018, são 5 questões de história, né?
5 questões de história. E o conteúdo, ele traz história do Brasil, deixa eu pegar o verdinho aqui, peraí, e traz história da Paraíba. Então traz, assim, dá para falar, a gente consegue ver e entender bem a história do Brasil, né? Eu tô até baixando aqui, tô até aqui na ponta da língua, né? Aqui a história do Brasil. Tem questões de história do Brasil, mas tem também questões de história da Paraíba. No edital tá só a história da Paraíba, mas tem questões de história do Brasil lá. Nem todas as questões que caíram, né, são questões só de história da Paraíba. Se aproximam muito, é verdade, mas caem questões um pouco mais generalizantes de história também. E é isso que a gente tem que passar a mensagem aqui para você. Então, quem está em dia com o estudo, digamos o cara ali que saiu fresquinho do ensino médio e está tentando o concurso da PM. Mano, massa, isso aí. Você está fresquinho, você está em dia. Esse cara fresquinho, ele tem condição de gabaritar a história, porque a prova não é difícil, mas é uma prova com maldade. É uma prova que pede um pouquinho de maldade, né? Uma dica que eu dou, quando eu comecei a dar aula em cursinho, lá atrás, lá em 2000, o primeiro cursinho que eu dei aula foi em 2001, pô, eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 38, né? Então tem uma caminhada muito longa aí nesse esquema de cursinho. Depois, enfim, mas lá nessa época, eu já aprendi uma lição com outros professores mais experientes que eu, que é o seguinte, olha, todos os distratores que, em geral, são generalizantes, deterministas demais, normalmente é um distrator errado. Se você pegar aí a prova de 2018, você está aí vendo aqui no YouTube, vai lá, abre outra aba, pimba, você pega lá e tuf, e abre a prova de 2018 lá da PM Paraíba, né? Na hora que você abrir a prova da PM, da PM Paraíba de 2018, você vai ver exatamente que as questões, elas têm alternativas elimináveis, né? Você consegue eliminar algumas alternativas. Por quê? Porque a prova do IBFC é uma prova determinista, é uma prova quase decoreba, né? Então lá tinha uma questão, estava estudando, por exemplo, tinha uma questão para marcar incorreta, e atenção, né? Muita atenção nesse lance da prova incorreta, da questão incorreta, muita atenção nesse lance. E lá estava falando, assinale a alternativa incorreta. E a alternativa certa, que na verdade é errada, né? Pediu para marcar incorreta, então a gente vai procurar a alternativa errada. São 4 alternativas. A prova do IBFC tem 4 alternativas e eu tinha que encontrar a errada. Mas a errada era tão absurdamente errada que o cara com um mínimo de bom senso conseguia fazer. Agora, outras questões não. Então, é muito importante ficar atento. E aí, essa prova, dessas 5 questões de história da Paraíba, 2 questões estavam muito próximas a esse tema aqui, ó. Cadê a canetinha verde? A esse tema aqui, que é o tema da transição de governo de 1930, ou seja, da Primeira República para a Era Vargas. E é exatamente esse tema que eu separei para fazer uma mini revisão aqui para a galera que está acompanhando essa dica aqui com a gente do Monster Concursos, beleza? Então é isso. Então essas dicas iniciais são muito importantes porque eu tô aqui te dando maldade. É isso. O que eu quero fazer aqui agora é deixar você, digamos, mais cascudo, mais experiente para a prova. Gente, hoje em dia, quer dizer, a Fundep, né, a IBFC e outras organizações aí são provas de concurso que tem 4 alternativas. E é melhor você fazer uma prova que tenha 4 alternativas, claro, do que uma prova que tenha 5, porque é uma a mais para te confundir. Então essa prova do IBFC aqui do PM Paraíba é uma prova massa. Se você se dedicar, você passa, porque você vai montar o seu calendário ali, você vai montar o seu cronograma de estudo. Gente, concurso é igual fila. Se você tem disciplina, você entra na fila e a fila começa a andar, chega uma hora que você começa a passar. Você começa a passar e você passa em 1, em 2, em 3, é isso. E eu tô aqui para te dizer isso, não só, claro, te dar o atalho das questões
e da matéria de história, mas também te dá o atalho da experiência do concurso, né? Eu também sou aprovado em concurso público, eu sou professor da rede estadual também, na época que eu fiz concurso, eu fiquei em primeiro lugar, né? Mas eu fiquei em primeiro lugar, eu tenho 6 aulas no estado, né? A maioria, imensa quantidade de aulas que eu dou é cursinho, é pré-ENEM e tal, eu tenho 6 aulas no estado, inclusive, quando eu passei, eu falei assim, olha, eu preciso passar em primeiro porque eu tenho que escolher o horário, eu não posso ficar à mercê, eu não posso pegar qualquer coisa, senão ia atrapalhar meus outros empregos. Então eu estudei, sentei a bunda na cadeira, mano, eu tenho que estudar, eu tenho que passar e passar bem colocado. E aí, não tô falando que eu sou o bonzão não, gente, com muita humildade eu peço aqui a vocês, eu tô falando que eu me esforcei muito, né? Minha esposa, por exemplo, minha esposa é farmacêutica. E aí ela precisava passar num concurso, porque estava ruim emprego na área de farmácia para ela. Então o que ela fez? Disciplina, 2 horas e meia todo dia, né? Passou no concurso de fiscal tributário, um ótimo concurso. Então a lição que eu trago aqui é essa. E aí a gente vai pegar um tema que foi comum na prova da Paraíba e eu quero destrinchar esse tema. Para isso, vamos falar do finalzinho da Primeira República, finalzinho da República Velha. Para quem não sabe, né, a República Velha ela vai de 1889 até 1930. Tuf. Beleza. Então ela vai nesse período aí, tá legal? Mais ou menos na década de 1920, esse regime de governo dava sinais de esgotamento. Para quem não se lembra, né, essa Primeira República também era conhecida como República do Café com Leite, né? A gente teve ali uma fase de 1889 até 1894, que a gente chama, deixa eu fazer bonitinho aqui, aí você vai anotando aí, beleza? Anota essa dica aí, galera. Aí a gente chama essa fase aqui, a gente chama essa fase aqui de República da Espada. República da Espada. Porque quem governava nesse período eram os marechais. É a mais alta patente do Exército. Acho que ela nem existe mais. Me perdoe a galera do Exército se eu por acaso estiver falando bobagem, mas eu tenho quase certeza que ela não existe mais. E depois aqui dessa fase, eu tenho de 1894 até 1930. Esse período aqui eu chamo de República do Café com Leite, ou República Oligárquica. República do Café com Leite. Por que esse nome, Brenão? Porque 2 estados predominavam no revezamento do poder no Brasil nesse momento, São Paulo e Minas. Tem gente que fala, ora era São Paulo, ora era Minas. Gente, na história a gente não pode ser determinista. Só São Paulo e Minas governou. Não é isso. Havia presidentes de outros estados também, mas quem predomina? São Paulo, depois Minas Gerais. Então, nesse período, né, o voto, inclusive, era exercido através do sistema de cabresto, chamado voto do cabresto. Era um voto controlado pelos coronéis, né? Daí o nome coronelismo. Um voto controlado pelos coronéis, né? E eles manipulavam o voto, manipulavam o eleitor, hipotecavam o seu voto, de tal forma que eles conseguiam colocar no poder todo mundo que, né, era do interesse deles. E depois barganhavam esse apoio político em troca de cargos como delegado, juiz, verbas, enfim. O Brasil era um grande império de acordos e barganhas políticas. Era, detalhe, era. Eu acho que eu errei o tempo. Era e ainda é. Bom, mas é isso aí. Então, na década de 20, esse sistema começou a dar sinais de esgotamento. E eu vou destacar aqui, pelo menos, 3 eventos. Coloquei 2 aqui, mas vou destacar 3 eventos. Os eventos que marcam esse descontentamento são o tenentismo, a Semana da Arte Moderna que eu vou escrever e, claro, a Associação Presidencial. O tenentismo foi uma expressão muito importante do descontentamento da população brasileira, ou de parte da população brasileira. Porque os tenentes, eles tinham um olho no exército e um olho na sociedade civil.
eram oficiais recém-formados, haviam passado por instrução política de forma muito forte, né, de forma muito incisiva. Então eles tinham uma certa formação política importante para intervir quando achassem necessário. E foi exatamente isso que aconteceu, por exemplo, em 1922, com a revolta dos 18 do Forte. Dos 18 do Forte. Essa revolta, inclusive, né, é uma revolta em que 18 pessoas lutaram em favor das pautas tenentistas, como, por exemplo, moralização do voto, criação de uma justiça eleitoral, voto secreto, e defendiam até mesmo o fim do analfabetismo e o ensino público e gratuito para todo mundo, de forma mais ampla. É claro que essa revolta, ela fracassou. Em 1924, eu tenho a Revolta Tenentista de São Paulo. O Movimento Tenentista de São Paulo, que também defendia os mesmos motivos, também tinha a mesma pauta. E por último, eu vou colocar aqui, ó, o movimento conhecido como Coluna Prestes, ou melhor, Coluna Costa Prestes. Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Milhares de tenentes percorreram, milhares de pessoas, não eram só tenentes, percorreram o Brasil inteiro, né? Marcharam aí quase mais de 20 mil quilômetros defendendo essas pautas de moralização como uma forma de protesto contra os mandos e desmandos do coronelismo e da República do Café com Leite. Né? Então esses são pontos importantes. Eu vou destacar aqui também, antes de falar da sucessão presidencial, uma outra forma de expressão que também trouxe descontentamento aí para a rapaziada. Foi uma expressão, trouxe descontentamento? Não, foi uma expressão do descontentamento, pelo menos descontentamento cultural que existia na Primeira República, que foi a Semana da Arte Moderna. Semana da Arte Moderna. Aconteceu em 1922, né? Enquanto o Brasil inteiro comemorava o centenário da independência, os paulistas comemoravam a Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna, ela trouxe, sobretudo, algumas indicações de que o Brasil queria romper com os padrões estéticos monopolistas até então e criar um padrão estético próprio. Na verdade, em suma, queria juntar elementos, né, da cultura negra, branca e indígena e formar uma cultura genuinamente brasileira. Acho que essa era a grande questão naquele momento, formar uma cultura genuinamente brasileira. Inclusive, naquela época, quem participou do movimento, o pessoal nem deu tanta importância assim não, porque, afinal de contas, parecia que era um grupo de burgueses paulistas interessados apenas em fazer uma arte de vanguarda, uma arte de elite. Quando se passou um pouquinho do tempo, 5, 6 anos, né, quem estava associado àquele movimento de 22 foi visto como vanguardista. Porque, de fato, o produto dessa Semana da Arte Moderna foi realmente uma arte brasileira com temas brasileiros. Vou colocar uma arte brasileira, mas você está assistindo a aula, o que eu quero dizer é uma arte genuinamente brasileira, com um padrão estético brasileiro. Então, o mundo operário era a fonte de inspiração, né? Às vezes o sertão era a forma de inspiração para as obras de arte, né? Na literatura podemos destacar Macunaíma, você pode falar dos irmãos Mário e Oswald de Andrade, podemos falar também de Tarsila do Amaral, enfim, é uma questão, digamos assim, tropecei no carpete aqui, é uma questão de extremo nacionalismo cultural, é isso. Então é mais ou menos nessa perspectiva que se defendia temas importantes que foram celebrados na Semana da Arte Moderna. Só para terminar esse assunto da Semana da Arte Moderna, em 1928 foi fundada a Revista Antropofágica.
Antropofágica. A revista Antropofágica, né? Por que antropofágica? Isso é uma metáfora mesmo, viu, galera? É como se os artistas da época imaginassem a junção da cultura negra, branca e indígena, mastigasse essa cultura humana e formasse uma cultura brasileira, né? Incluindo esses elementos híbridos, esses elementos híbridos transformando e criando uma cultura brasileira. E por último, quero falar da sucessão presidencial. A sucessão presidencial ela envolve diretamente a Paraíba. A Revolução de 30 envolve diretamente a Paraíba. A Paraíba é talvez o segundo principal palco nesse cenário. Por quê? Porque vamos contar a história então. Em 1930, 26 até 30, o presidente que governou foi o Washington Luiz, um presidente paulista, né? Falava-se que ele era grosso como um cavalo, né? Não ouvia opiniões alheias, não se importava em machucar os outros indivíduos, né? Toda vez que fosse falar de alguém, ele não media, digamos, nenhum ponto de delicadeza para expressar a sua opinião contrária àquele indivíduo, enfim. Então o Washington Luiz, ele era muito soberbo e ele achava que São Paulo tinha que conduzir o desenvolvimento brasileiro a partir da proteção econômica do café. E ele tinha medo de que o presidente de outro estado, um presidente da outra aliança, que deveria ser um mineiro, pudesse atrapalhar essa política. Pela ordem anteriormente estabelecida, o presidente que deveria ser indicado pelo Washington Luiz, indicado para concorrer à eleição, diga-se de passagem, era o mineiro Antônio Carlos. Então, lendo o livro da Lilia Schwartz, Brasil, uma biografia, que é um livro atualizado sobre a história do Brasil, a gente tem alguns pontos importantes e fundamentais nesse sentido, porque criamos ali certa cultura, uma cultura muito específica, para a gente entender bem como é que funciona essa história do Brasil, né? Então ali, ela conta uma história assim. Em 28, foi-se inaugurar uma rodovia, estava presente nessa rodovia várias autoridades, né, nesse momento de inauguração, várias autoridades, Júlio Prestes e Antônio Carlos, e no livro ela conta que o Washington Luiz levantou e pediu a saudação ao próximo presidente do Brasil. E aí o Antônio Carlos pensou que era ele, levantou. Discretamente levantou e ele chamou, o Washington Luiz chamou Júlio Prestes. O Júlio Prestes veio, discursou e o Antônio Carlos, todo sem graça, né, sentou no seu lugar, mineiramente, voltou para Minas e começou a conspirar. Então o Antônio Carlos, ele fundou uma nova aliança, a chamada Aliança Liberal. Nessa Aliança Liberal, me permita aqui apagar rapidamente, para não tomar muito o seu tempo, nessa Aliança Liberal, a Aliança Liberal, uniram-se a Minas Gerais 2 estados, Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul. Antônio Carlos ele queria tanto derrotar São Paulo que ele até abriu mão da sua candidatura. Na verdade, a formação da Aliança Liberal, quem articulou foi o próprio Antônio Carlos. E essa Aliança Liberal ia enfrentar ninguém mais, ninguém menos que São Paulo, que o Washington Luiz. O Washington Luiz, claro, gente, me perdoe, eu acho que eu esqueci aqui se é com Z ou com S. Júlio Prestes. E o Washington Luiz havia indicado Júlio Prestes, não preciso dizer que eles são paulistas. Na Aliança Liberal, o presidente indicado foi Getúlio Vargas. E o vice era ninguém mais, ninguém menos que João Pessoa.
paraibano João Pessoa. João Pessoa, ele era muito diferente do estilo, né, do Coronel. Ele era um cara mais, digamos, urbano, jornalista, enfim, né, um sujeito mais instruído, né? E ele casou bem nessa aliança. Entretanto, né, com o voto do Cabresto, com as manipulações eleitorais vigentes, Júlio Prestes vence a eleição com uma vantagem de um pouco mais, ou um pouco menos de 250 mil votos, né? Isso fez com que ele acabasse sendo vitorioso nesse pleito. Entretanto, um fator alheio a tudo isso, que foi, na verdade, né, o assassinato do João Pessoa, ele acabou trazendo e mudando o rumo dessa história. João Pessoa, ele havia autorizado a publicação de umas cartas de amor de um antigo inimigo político, o João Dantas. João Dantas traiu sua mulher com uma outra mulher feminista e essas cartas que ele trocava com a amante chegou nas mãos dos jornalistas do jornal pertencente ao João Pessoa, e ele publicou, e o jornal publicou essas cartas. Então o João Dantas ficou assim, extremamente abalado. A mulher, inclusive, segundo o relato do livro da Lilia Schwartz, ela se matou, e o João Dantas assassinou, né, ele assassinou o João Pessoa. Então, esse assassinato, que pelo menos de um ponto de vista não tinha nada a ver com a eleição de 1930, trouxe um rebuliço danado, porque João Dantas era próximo do coronel que havia iniciado a sedição de Princesa. E existia uma teoria, um boato, não sei como eu falo, desse sentido, né, de que São Paulo havia ajudado essa sedição de Princesa para exatamente sabotar João Pessoa. De qualquer forma, o verdadeiro motivo, aliás, verdadeiro não, porque na história não tem verdade absoluta. O maior motivo, o motivo que veio à tona foi esse. E o assassinato dele acabou servindo de pretexto para que Getúlio Vargas organizasse forças militares nesse momento e derrotasse as forças militares paulistas de Júlio Prestes. Então, com o apoio dos militares, Getúlio Vargas derrota Júlio Prestes e os militares empossam Getúlio Vargas como presidente. Começava no Brasil a história de Vargas, né? Começava no Brasil a Era Vargas. A Era Vargas ela foi um período extraordinário, né? Historicamente extraordinário, um período de grandes superlativos, de ensaio democrático, direitos trabalhistas, Estado Novo, enfim. Mas o importante é destacar que a Paraíba ela foi um epicentro excepcional dessa história. Não sei qual seria o rumo se o João Pessoa não tivesse sido assassinado. Claro que a gente aqui, né, respeita muito essa história, né? Mas se o João Pessoa não fosse assassinado, o que teria acontecido no Brasil, né? Mas por isso que eu acho que a história é fantástica, né? Quando a gente analisa esses eventos ahistóricos, né? A gente brinca com as possibilidades do destino, eu acho extraordinário. Então a Paraíba ela esteve no centro por isso, né? João Pessoa, enfim, acabou se transformando no principal expoente, num dos principais expoentes dessa Revolução de 30. Começava no Brasil a chamada Era Vargas. Era Vargas, 1930-1945. Detalhe, Vargas ficou 15 anos no poder sem ter sido eleito. E os historiadores chamam a Revolução de 30 de o segundo golpe militar brasileiro. O primeiro foi em 1889, com a proclamação da República, e depois vem a Revolução de 1930, quando os militares dão posse ao presidente Getúlio Vargas. Beleza, galera?